Boa noite a todos. Desejamos agradecer a oportunidade que o Centro Espírita André Luiz nos oferta mais uma vez. Que é para mim uma grande alegria retornar aqui após 3 anos, né? Se passaram 3 anos do início da Covid até agora. Eu sobrevivi. Que bom. E vocês também. Né? Tive Covid. Então, a gente nessa idade, vocês podem imaginar a idade, mas não precisa imaginar o que eu falo. São 82 para 83 anos. É uma longa caminhada, né? E aí eu tenho que me considerar sobrevivente mesmo. Então é uma alegria estar aqui, estar com os velhos companheiros que fundaram a sociedade, com os mais jovens que chegaram depois para auxiliar, e com os companheiros dessa cidade e da cidade de São Lourenço, que nos honram com a sua presença e que serão os meus companheiros até a cidade de São Lourenço do Oeste, nessa noite aí. Então, uma alegria, repito, estar junto com vocês. Um abraço dos gaúchos. Tem muito gaúcho por aqui, né? Ou descendente de gaúcho. Então, um abraço dos gaúchos. Nosso tema será para onde caminhamos. E eu coloquei esse título. Na realidade, eu vou fazer um comentário de uma página do livro Fonte Viva, do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Quem editou a página foi o Espírito Emmanuel, e ela se intitula Ante o Objetivo. A página a lição é de número 40, Ante o Objetivo. Mas eu achei melhor botar para onde caminhamos, vocês vão entender, porque diante do objetivo. Que objetivo estamos buscando? Para onde nós caminhamos, afinal? Então, essa vai ser a temática dessa noite. Me permitam, então, começar lendo o texto e depois tem os comentários. A página é curta, dá uma página só, mais ou menos, do livro. Então, vamos ver o texto. Começa sempre Emmanuel, antes de fazer o comentário, ele começa trazendo um versículo, ou parte de um versículo dos Evangelhos ou da Bíblia, do Velho Testamento. Quando eu digo dos Evangelhos ou da Bíblia, porque a Bíblia, na realidade, era antigamente o Velho Testamento. O Novo Testamento foi anexado por ordem da Igreja Católica em determinado momento. Porque a Bíblia, na realidade, é o Velho Testamento. Então, ficou junto o Velho com o Novo, até porque o cristianismo é uma doutrina judaico-cristã, não é? Veio do judaísmo. Jesus era judeu e viveu lá e pregou lá e sofreu o que tinha de sofrer, foi crucificado e deixou os ensinos para todos nós. Então, Emmanuel, o espírito benfeitor, que era o guia do nosso Chico Xavier, ele sempre pega um trechinho e aí comenta aquele trechinho. É parte do versículo. E depois eu explico por que é parte. Começa ele então dizendo: para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Paulo, carta aos Filipenses 3:11.
Então ele começa: alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amuletados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem o preço respectivo. O usurário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? É uma pergunta. O mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições, pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. E conclui o Espírito: se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio. Lição curta, muito clara, mas que nós vamos tentar esmiuçar, frase por frase. Vamos começar com Paulo. Muitos irmãos da igreja tradicional não conhecem a história de Paulo. A maioria de nós que estamos no centro espírita viemos do catolicismo, não é isso? A maioria. E na igreja católica não é comum, ou melhor, não é incomum ouvirmos crentes dizerem: mas eu nem conhecia a vida de Paulo, eu nem sabia. Outro dia ainda ouvi isso lá em Santa Maria, porque lá na igreja católica ninguém fala, ou quase ninguém fala. Nós tivemos a bênção de ter múltiplas obras pela psicografia do nosso querido Chico, trazendo fatos do passado, históricos, sobre o cristianismo primitivo, o cristianismo ao tempo de Jesus. E temos, por exemplo, a obra extraordinária, o romance chamado Paulo e Estevão,
que é uma saga maravilhosa de luz e de amor e de transformação, quando Paulo se torna cristão. Como é que ele se tornou cristão? E muito religioso, dito cristão, não sabe, não leu o livro, não conhece. E nas suas igrejas, tanto católicas como protestantes ou evangélicas, conforme alguém prefere chamar, não falam de Paulo, ou falam muito pouco de Paulo. Qual foi o fato marcante para que nós entendamos esse versículo? Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Só que aqui no Evangelho está escrito: posso chegar à ressurreição dos mortos. Emmanuel cortou, ele não botou aqui, mas o versículo completo é esse, 3:11, carta aos Filipenses. Então eu comecei a meditar, e ao ler eu digo, eu vou fazer uma palestra sobre isso aqui. E começou a fluir na mente ideias, como é natural para quem trabalha na divulgação do cristianismo, na divulgação especialmente do espiritismo. Qual foi o fato? Como é que se deu a conversão? Quando Paulo se dirigia para Damasco, vamos recordar rapidamente, se dirigia para a cidade de Damasco a fim de prender Ananias, e o pequeno grupo que estava junto com Ananias, que era um velhinho espetacular que tinha se convertido ao cristianismo na cidade de Damasco. E próximo a Damasco, no deserto, Paulo ia com a sua comitiva de soldados, era um doutor da lei judaica, respeitadíssimo. E Paulo, de repente, cai do cavalo. Cai do cavalo cego, não enxerga nada. Por que Paulo cegou? Aí no romance a gente entende. Jesus apareceu para ele, mas era tanta luz, que aquela luz cegou Paulo. Ele não passou, naquele momento não chegou mais, quase, com os olhos do corpo. Caiu do cavalo. E naquela surpresa enorme, ele ouviu a voz, uma voz espiritual, segundo Emmanuel, a voz do próprio Cristo, que ele perguntou: Paulo, na época, Saulo, por que me persegues? E ele, cego, mas cheio de luz, cego pela luz, pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus lhe responde: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Era tanta luz que ele perdeu a visão a partir daquele momento, né? Nós estamos vendo. Então, os soldados desesperados não entenderam nada do que estava acontecendo, porque seguiam a sua coorte de militares, vamos dizer, combatentes contra os cristãos que vinham com ele. Não entenderam nada. Ele disse que estava cego, botaram ele de novo em cima do cavalo e levaram ele até Damasco. E largaram ele numa pensãozinha lá, uma casa de cômodos, humilde, como nós podemos imaginar. E disseram: Paulo enlouqueceu, vamos embora.
coisa, né? E voltaram. Foram embora, deixando Paulo sozinho, cego, naquela hospedariazinha humilde. Aí a continuidade, eu não vou me deter muito, senão, mas a continuidade é uma bênção de luz e de amor, porque Paulo cego lá, não entendendo nada, mas ofuscado por aquela luz radiosa, deve ter começado a pensar, a meditar, que luz era aquela? E aquele homem disse que era Jesus, a quem ele perseguia. Então aparece outro espírito protetor, provavelmente um enviado divino, enviado do Cristo, para Ananias. E diz: Ananias, Paulo está precisando de ti. Vai lá, estou dizendo com as minhas palavras. Vai lá atendê-lo, Ananias. E o Ananias diz: mas como ir lá atender? Paulo é um perseguidor, é um matador de cristãos. Como é que eu vou ir lá atender esse homem? Ananias, obedece, vai lá, em nome de Jesus, e trata do Paulo. Cuida dele, Ananias. Ananias perdeu o medo, foi lá. O livro narra que Ananias impôs as mãos, deu um passe espiritual em Paulo. Impôs as mãos, fez uma prece pedindo por Paulo. E o relato evangélico nos Atos dos Apóstolos diz: e caíram como que umas escamas dos olhos de Paulo, e ele voltou a ver. E ele voltou a ver. Então eu fiquei meditando sobre isso, porque a passagem é um versículo, e o versículo isolado não dá toda a ideia do texto, mas para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dos mortos. Porque Jesus, para ele, estava morto. Mas a aparição era tão maravilhosa, tão cheia de luz, que ele diz: um dia eu hei de chegar a essa ressurreição luminosa, a esse esplendor de luz que eu vi em Jesus. E a partir dali, nunca mais Paulo deixou de trabalhar, de se transformar, de lutar, como nós vemos aqui no texto. Aí eu vou analisar agora o texto. Ante o objetivo, o Espírito botou. E eu botei: para onde caminhamos? Nós. Qual é o nosso objetivo? Para onde estamos caminhando? Nós somos cristãos, mas será que somos cristãos de verdade ou de mentira? Cada um pergunta para si próprio. Eu aderi à igreja X ou à igreja Y ou ao Espiritismo, mas eu sou cristão de verdade? Ou eu só tenho um rótulo cristão? Essa é a essência. Se eu sou cristão de verdade, para onde eu caminho? Qual é o meu objetivo? É a ressurreição gloriosa dos mortos? É esse esplendor de luz que um dia nós atingiremos, porque Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas estaria perdida. No Evangelho de Mateus, se não me engano, lá pelo capítulo 20, nós temos uma afirmativa de Jesus: eis que estou convosco até o fim dos séculos. Vejam bem o verbo que é registrado no Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco. Ele não diz estarei convosco,
séculos. Só Deus sabe. E o Espiritismo nos diz, no livro A Gênese, lá no capítulo 18, fim dos tempos, os tempos são chegados, que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Agora, estes dias, com toda a intensidade. Quantas angústias entre nós, quantas preocupações, quantas disputas, quanta divisão entre nós, dentro da própria família, particularmente no Brasil, até mesmo por motivos políticos. Nunca se viveu tanta desarmonia como nós estamos vivendo nos dias atuais. Pode alguém não concordar, mas é o que está aí, é o quadro que está estabelecido. Não é? Tanta loucura, tanto desequilíbrio, gente endoidando em todo lugar. Suicídios de crianças. Nunca se viu tanta criança matando como nestes dias que nós estamos vivendo. Tanta loucura. São os dias previstos por Jesus. Mas eis que estarei convosco até o fim dos séculos, até o fim dos évonos, tem lá em outras Bíblias, até o fim dos tempos. E nós estamos passando de planeta de expiação e provas para planeta regenerador. O Espiritismo nos ensina isso. Já estamos em plena nova era do mundo regenerador. Por informações mediúnicas, por informações proféticas, se quiserem os nossos irmãos de outras crenças que estão nos ouvindo. Pastores, padres, porque a mediunidade, a profecia está em todas as religiões. Estamos vivendo esses dias que as dores se acentuaram. Uma guerra localizada, mas uma guerra que está influenciando a vida do mundo. Rússia e Ucrânia. Só que a gente pensa assim, tem uma guerra quente, bombas explodindo, metralhadoras espocando, canhões. Só que tem 27 guerras hoje no mundo. Só se fala dessa, que é a maior. Segundo estudiosos da situação geopolítica do mundo, nós temos hoje 27 guerras quentes no mundo, com armas, gente se matando, gente brigando, gente disputando território. Irmãos contra irmãos. Então a gente faz uma análise e pergunta, mas que cristãos somos nós? O que Jesus disse em determinado momento? Um novo mandamento vos dou. Eram os 10 mandamentos, né? 5 mais 5. Que estão vigentes até hoje. Em todas as religiões praticamente. A base de quase todas as religiões. Os 10 mandamentos do Velho Testamento. Mas Jesus, na despedida lá, próxima à crucificação, reuniu os apóstolos e disse o quê? Um novo mandamento vos dou. O 11º mandamento. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amo.
Não é isso? E o que nós estamos fazendo no 11º mandamento? Se nós tivéssemos ouvido o que ele ensinou há 2000 anos, será que nós estaríamos nessa situação agora? O que a gente conclui? Que não somos bons cristãos até hoje, lamentavelmente. E quando eu digo não somos, eu estou dizendo para nós, os que estamos no centro espírita agora, sem julgar os outros. Então vejamos, alcançaremos o alvo que mantemos em mira. Quer dizer, a gente busca alguma coisa, todos nós buscamos. Aí começa dizendo que todos alcançaremos o alvo que estamos buscando, o objetivo. E ele dá 4 situações. Começa com avarento. Quem é o avarento? É o munheca, o fechado, não é isso? Tem outros nomes que eu não sei. Lá no Rio Grande do Sul se chama pão duro, munheca, fechado. Eles têm mais outros nomes por aí. Né? Então, o avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. E eu comecei a meditar sobre essa frase. Porque ninguém que começa a ter muito pouco tem cofre forte em casa, não é? Então começa a poupar. Começa a botar um pouquinho da poupança embaixo de uma roupa lá no guarda-roupa. Não é isso? Mas começa a aumentar a poupança, o que ele faz? Começa a botar embaixo do colchão. Era assim, né? Não era mentira. Era assim. Botava embaixo do colchão. Ninguém achava. Né? Só tinha uma cama. Dali a pouco o colchão estava ficando muito cheio de coisa, comprava um cofrinho, né? Uma caixinha, coisa, com cadeado, né? Começava a botar o dinheiro ali. E aumentando. Você imagina, eu lembro do tio Patinhas. Quem é que lembra do tio Patinhas? Que tinha um cofre, nadava em moedas o tio Patinhas, né? Era a alegria do tio Patinhas era ir para a piscina de moeda de ouro que ele tinha. Avarento, acumulador. Dali a pouco aquela caixa não cabia mais. Comprava um cofre mesmo, mas um cofre pequeno. E se ficasse muito rico, ia para o tio Patinhas, um cofre forte. O avarento, que quer tesouros, que sonha com tesouros, que trabalha, muito tesouro, muita riqueza foi amealhada com muito trabalho, com muito esforço. Não precisou de desonestidade de muitos homens que ficaram ricos. Agora que a gente está vendo tanta desonestidade. Né? Mas ficaram ricos com trabalho, com luta, com suor. Chegou o cofre forte, o avarento vai chegar. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. Então, quem é o malfeitor? Mais embaixo ele diz o delinquente. O delinquente. Então, malfeitor, delinquente. Ele planeja a ação. Se o crime for pequenininho, não precisa muito planejamento. Mas se o crime for maior, exige planejamento. Quem é que eu vou assaltar? Se eu vou assaltar a casa do seu teto, que não tem nada, você vai lá, pega 100 pila do seu teto, vai embora. Mas se eu vou assaltar a casa do Ricaço, um Valentim da vida, né? Dona Maria Celuí, né? Vai levar uma boa quantidade de batata doce, esse
cebola e outras coisinhas que eu sei que tem lá, porque eles me recebem tão bonito. Graças a Deus, eu passo fundo. Então, o malfeitor ocupa largo tempo planejando aqueles assaltos que nós vemos aqui em Santa Catarina, não é? Que assaltar 2 ou 3 bancos ao mesmo tempo, numa cidade aí, 30, 40 homens armados, com escopetas, com metralhadoras, com pistolas, com revólver, fecharam rua e cometeram o crime. Mas aquele crime tem que ser planejado. Crime daquele tamanho não pode ser feito assim, de improviso. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. Mas embaixo ele bota o oportunista. Para conseguir um lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. Eu diria que sempre, ou quase sempre, desfigura o caráter. O político hábil, com todo respeito à administração que tem que existir na terra, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, presidente da República, o político hábil, e ele diz, oportunista, mais embaixo, para efetuar, então, anseia por autoridade, atinge o alto posto, ele vai lá, fala bem, boa apresentação, não é? Atinge o alto posto, mas mais embaixo ele diz que para conseguir esse lugar, esse alto posto, normalmente desfigura o caráter. Ele é muito delicado. Eu acho que desfigura está suave. Mancha, suja. Imundicia o caráter. Para chegar lá nos píncaros. E chega, porque é a meta dele. É o objetivo dele. Consegue. Porque quem luta por alguma coisa e persevera, consegue o que está buscando. É isso que o Espírito está nos dizendo. A mulher desprevenida. Eu disse que eram 4 situações. No caso, o avarento, o malfeitor, o político, e agora vem a mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. Ele é muito delicado também aí, né? E eu me permito aqui, porque mais embaixo ele diz assim, a mulher desajustada, quando ele vai comentando, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Alguém pode dizer assim, esse cara é machista. Hoje, qualquer coisa que fale sobre a mulher pode ser considerado machista. Só que hoje nós entendemos coisas que nós não entendíamos antes. A mulher no passado sempre foi explorada, sempre foi dominada pelo mais forte fisicamente. O homem é mais forte que a mulher só fisicamente. Quando é? E quando não pega uma fortinha e que casa com um magrinho, não é? E ela domina. Vai, meu amor, sim senhora, já vou, tô indo. Né? E vai, porque se não for, apanho. Então, a mulher, no passado, não tinha direito nenhum. E muitas vezes tinha que se prostituir, macular o seu corpo, vender o seu corpo,
viravam prostitutas. Eu vou usar o termo bem claro, né? A minha mãe chamava de China, né? As Chinas. Pode ser que alguém já lembre desses termos antigos, né? A mulher desavisada, desprevenida, olha a delicadeza dele, né? A mulher desavisada. Ela abdica de ser feliz. Por quê? Porque ninguém aguenta viver tendo muitas aventuras na área mesmo sexual física. Ninguém aguenta. Ainda que nós tenhamos até hoje os árabes que têm harém, sabem disso? Ainda tem harém em alguns países árabes, que os sultões, que os emires, é camuflado, mas tem. E talvez nem tão camuflado. Eu tinha um amigo muito sem vergonha, que era de origem árabe, e ele dizia assim: Deus, árabe não pode viver com uma mulher só. Eu sou árabe. Para justificar, sim, por isso ele era casado. Ele dizia: árabe não pode viver com uma mulher só. Tradição árabe. Harém, 40. Uma só me dá um trabalho infernal. Deus me livre, como falei com o 40. Não vai ser feliz. E agora eu vou contar um fato que para mim é novidade e que me estarreceu. Me perdoe, vou contar para vocês. Conversando com um jovem, fazendo um atendimento fraterno, há algum tempo atrás, jovem, homem, lá pelas tantas, ele disse assim: seu Deus, eu vim falar com o senhor, passo por umas dificuldades, mas lá pelas tantas, disse: seu Deus, eu estava enlouquecendo. Moço bonito, bem apessoado, artista da Globo ou de qualquer outra televisão. Por que, meu filho? Seu Deus, para o senhor eu vou falar, porque eu vim me aconselhar com o senhor. Eu me empreguei num hotel de 5 estrelas, numa cidade turística. Bom emprego. Lá pelas tantas, seu Deus, começou o assédio para cima de mim, das senhoras, senhoritas e outras, que iam passar férias na cidade e naquele hotel. E eu, no momento, fiz que não entendia, até que dali a pouco eu tive que entender. Entender o que, meu filho? Seu Deus. Elas dizem assim: estou te esperando no meu quarto, tal hora. Estou à tua inteira disposição, meu moço. Eu não entendi. Eu estou querendo ir do outro lado para entender, para que a gente entenda que a prostituição hoje não é só feminina, tem prostituição masculina, tem garotos de programa. Eu não sou desse tempo, né? Mas eu tenho 6 filhos, 4 homens, e de vez em quando um deles diz assim: pai, tu é muito bom. Digo: eu sou.
Sim, está tudo bem. Por que está mexendo comigo? É que não sabe de nada o que está acontecendo. Eu não sei, graças a Deus. Hoje, pai, é tudo pelo celular. Tu tem um computador na mão. Tomara que encontre a hora que tu quiser, com quem tu quiser, no local que tu quiser. Não é assim? Para a pessoa mais jovem. Eu não sei o que. Há 3 anos atrás eu nem celular tinha. Né? De tanto que me perturbarem a paciência e me darem um celular, hoje eu estou zapeando a 1000. Né? Mas é só não sabe. Mas eu não sei dessas coisas, eu não busco essas coisas. Né? Então, prostituição masculina. Agora vejam, o rapaz que estava falando comigo, disse assim, mas eu digo, mas e por que tu estava enlouquecendo? Vai direto no assunto. Seu Deus, eu chegava a ter 3 a 4 relações sexuais por dia nesse hotel. E eu comecei a endoidar seu Deus. 3 a 4 relações por dia com 3 a 4 mulheres diferentes por dia. E ele não era garoto de programa, ele era funcionário do hotel. Preste atenção. Isso me estremeceu, eu fiquei abobado. Mas está acontecendo isso, meu filho? É muito comum, seu Deus. Sim, o que aconteceu contigo depois? Para não enlouquecer total, um outro irmão nosso, espírita, me aconselhou a pedir demissão do hotel. Eu tratasse de sair dali. Que eu fosse embora, para não endoidar. Mas eu já estava meio doido. Viciado em sexo. Vocês estão entendendo a gravidade disso? E não era garoto de programa, não recebia, não cobrava. Só ia lá agradar a hóspede. E eu perguntei, mas aí, só solteiro? Que só solteiro, seu Deus? Mulher casada, mulher divorciada, mulher livre, mulher sem... Eu nem sei. De toda parte na cidade turística. Então, me perdoem as senhoras que estão ouvindo, que quando a gente se refere aqui é do tempo antigo, Emanuela é do tempo antigo. Esse livro deve ser da década de 40, 50. Né? A mulher que se prostituía. Agora não é a mulher que se prostitui, só. O homem está prostituído, genericamente falando. Né? Claro que aqui em Campo Grande não tem nenhum homem que trai mulher, não sabe. Né? Aí parei por aí. Gente, isso arrepia. Isso arrepia. A mim foi um choque. Eu não sabia que essas coisas acontecem. Aí eu fui entender porque o meu filho, pai, tu é muito bobão. A gente não tem maldade. Não faz as coisas erradas normalmente. Então, o pai é bobão mesmo. Serem impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, essas buscas, que objetivos? Normalmente resultados inferiores, ficar rico, emoções muito fortes, poder, né? E por aí vai. Crimes de todo tipo, delinquência de todo tipo. Então, diz ele, ser impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados
puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? Aí volta-se ao parágrafo da carta de Paulo, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dos mortos, aquela ressurreição gloriosa, aquela ressurreição iluminada. Todos nós queremos voltar ao mundo espiritual, se tivermos um pouquinho de, vamos dizer, honestidade, queremos voltar bem para o mundo espiritual, não é isso? Quem quer voltar mal? Ninguém. Mas a gente volta bem ou mal de acordo com o comportamento daqui e agora. Porque se eu estiver na prostituição, se eu estiver no crime, se eu estiver na usura, eu vou voltar mal para o mundo espiritual. Não será uma ressurreição gloriosa, será uma ressurreição de sofrimento, de sombras, de dores, de problemas os mais variados que nós vamos enfrentar no mundo espiritual. Nós não nos libertaremos dos vínculos materiais que criamos. É isso que o Espiritismo nos ensina. Lembrando que ressurreição é a comprovação da vida após a morte. Não é a mesma coisa que reencarnação. Alguns confundem ressurreição com reencarnação. Ressurreição é a comprovação da vida após a morte. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, cheio de luz, apareceu para as mulheres piedosas lá no túmulo, a pedra estava retirada, etc. e tal. Essa é a ressurreição. Jesus, no mundo espiritual, com a grandeza de espírito iluminado, mostrando que, apesar do corpo ter sido crucificado, ele, o espírito, não tinha morrido. Não é isso? E se aconteceu com Jesus, vai acontecer com todos nós. Então, a certeza de que nós viveremos após a morte. Não tem morte para o espírita. O espiritismo, então, nos ilumina, nos esclarece. Nós não vamos morrer. Nós vamos largar o corpo, largar o físico. Mas vamos largar em que condições? Porque esses que estão na materialidade, que só pensam em gozar, em aproveitar, em enganar, esses vão ficar, sim, no mundo espiritual, não na ressurreição gloriosa. Vão ficar nas sombras, nas angústias, nos gemidos, nas acusações daqueles que eles enganaram, roubaram, fraudaram, defraudaram, porque era aquele ambiente que ele estava. Ele vai continuar na mesma vibração em que ele está. Ninguém se iluda. A gente das reuniões mediúnicas, e eu dirijo reuniões em que os mortos falam há 50 anos, eu vejo lá até sacerdotes, que tem o céu que eu pregava na igreja. Onde que está o céu? Por que Jesus não me recebeu? Revoltados. Revoltados, todos mais calmos, mas sem entender. O que aconteceu comigo? Por que Nossa Senhora não veio pegar minha mão? Por que eu não estou à direita do Nosso Senhor Deus Pai? E para uns é à direita, né? As ovelhas à direita, os bodes para a esquerda, não é isso que eu não é isso? Eu não sei se eu sou ovelha ou bode. Não é? E aí?
que isso vai acontecer conosco. Já aconteceu com os outros perdidos. Onde é que eu estou? Alguns não sabem que morreram. Alguns não sabem que morreram. A gente tem que ir devagarinho, conversando com ele, dizendo: filho, tu não nota alguma diferença entre a vida que tu tinha e a vida que tu estás tendo? Lá pelas tantas, ele diz: pois é, está tanta coisa diferente que eu não estou entendendo nada. E às vezes a gente pergunta: mas há quanto tempo tu está nessa confusão? Não sei, eu não sei que data é hoje. Às vezes eu digo: nós estamos no ano de 2022, por hipótese. E não pode. Como que não pode? Por que não pode? Não, porque eu vivi no ano de 1954. Como é que nós estamos no ano de 2022? Ele não tem ideia de tempo. Ele ainda está em 1954 na cabeça dele. Ele vai aprender isso na reunião espírita. A gente diz: não, meu filho, presta atenção. De dar conta de que já mudou muita coisa na tua vida de 1900 para cá. Agora nós estamos no ano de 2022. Não pode. Como é que passou esse tempo? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. O Mestre na cruz é o sim, né? O Espiritismo tirou Jesus da cruz. Está ali ele, lindão, sem cruz. A cruz foi o flagelo. Chega de olhar para a cruz e achar que Jesus está lá naquela posição miserável, né? Todo torto, com a coluna quebrada e etc. Chega. O Espiritismo diz: não, Jesus é livre, é bonitão, está esplendoroso, que nem na ressurreição. Saiu da cruz. Ninguém se prende à cruz. A cruz é o símbolo cristão, abençoado símbolo cristão. Mas ninguém precisa estar querendo ficar na cruz. Jesus não exige sacrifícios nossos que sejam além das nossas forças. A lei divina cobra aquilo que nós podemos ofertar. Não pede mais. Como um pai, uma mãe, não pede mais para um filho do que ele pode dar. Se ele está na quinta série, ou na sexta, ou na oitava série, que agora é por aí, né? Ele não vai exigir do filho conhecimento da faculdade. Ele não tem ainda. Se os pais, se os seres humanos, se os professores não agem de outra forma, por que Deus pediria mais para os seus filhos amados? Não pede. Pede até aquilo que ele pode dar. Aquilo que não puder dar, não pode. Espera o tempo. Não é isso? Então, contemplando esse alvo, estou chegando no fim. Sobre Paulo buscava o alvo, a meta, a ressurreição gloriosa. Sobre Paulo buscava, através de incompreensões, açoites. Lembra o que era o açoite no tempo de Jesus? Muita gente não sabe o que era um açoite. Era uma chibata, era um chicote, normalmente com 3 pernas. E na ponta de cada perna botavam lâminas metálicas ou não, mas extremamente duras e cortantes. E o castigo para alguns que não eram levados à pena de morte era 41 chibatadas. Botavam o sujeito ajoelhado, sem camisa ou com camisa, e via um carrasco e dava 41 lambadas com aquele relho que cortava
Cada relhada era 3. 41 vezes 3. Não é? Paulo foi açoitado várias vezes, ao ponto de, numa delas, jogarem Paulo num monturo, no lixão que tinha fora da cidade. Jogaram Paulo lá porque acharam que ele tinha morrido. E para a alegria de todos nós, ele não morreu. Ele reviveu semi-morto. Pelo amparo divino, tudo certo, senão ele morreria. Imagina se ele levar 41 vezes 3, 130, 123. 123, olha a matemática boa aí. 123 cortes e sulcos na pele. Jogaram ele lá no lixão. E lá do lixão alguém foi lá, talvez alguém saiu, e o lixão era fora da cidade. Não nos esqueçamos que as cidades eram muradas, tinham portas de entrada e portas de saída. Aquele povo brigava muito, se matava, não é? Então jogaram no lixão que era fora da cidade. Aí algum discípulo de Paulo, alguém com um coração amoroso, foi lá, tirou Paulo do lixão e foi tratado. E ele sobreviveu. Mas ele naufragou no mar 3 ou 4 vezes. Teve por morrer afogado. Foi salvo no mar. Fidelidade a Jesus. Os cristãos de hoje será que estão dispostos a sofrer um pouquinho por Jesus? Um pouquinho que seja. Não é? Quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. E se vier o sofrimento, resmunga, fica bravo, protesta e se acha um anjo na terra, não é isso? Por que comigo? Porque nós somos espíritos endividados, frágeis, fracos, desequilibrados, sujeitos a milhares de tentações. Não somos bons cristãos. Então, a dor tem no seu espetinho, né? Você é da área da saúde, né? A febre é uma bênção? A febre é uma bênção. Por quê? Porque a febre é sinal de que aquele corpo não está sadio. Está doente, está precisando de medicamento. Não é isso? A dor. Sinais. Ai, meu Deus, ciático. É o meu Deus. Né? Velho. Desculpe, velho. Tem meu ciático problemático. E eu tenho que trabalhar comigo. Então, ai, meu Deus, ciático. Outro dia eu falei com a minha mulher, ela sentou e disse, ai, eu digo, tá com dor aonde? Ela disse, não, pergunta aonde que eu não estou com dor. Velho é assim, né? Onde é que dói? Dói a coluna, dói o ciático, dói a perna, dói não sei onde, dói. Mas é isso aí. É a dor física, que essa é fácil de ultrapassar, porque tem analgésico. Agora, a dor moral, a dor de consciência, não tem remédio que cure. Toma o comprimido que quiser, não fica bom, porque é dor na consciência. Olha o guri aquele, eu ouvi falar com o senhor que eu estava enlouquecendo. Eu ia ficar louco. Eu não aguentava mais. E o que é? Prazer físico. E ele estava tendo aos montes. Demais. Terminando. Se desejas por tua vez chegar ao mesmo destino
a essa ressurreição gloriosa, feliz, luminosa, centraliza as aspirações no objetivo santificante. Olha o texto, olha o título. Anti-objetivo, diante do objetivo. Qual é o teu objetivo? Centraliza as aspirações no objetivo santificante. E segue, com valoroso esforço, terás que haver sempre esforço, na conquista do eterno prêmio, que é a nossa espiritualização verdadeira, não é? Que é a nossa paz íntima, que é a felicidade da consciência tranquila. Loucura, quem não fez? Né? Para encerrar, eu gosto de brincar. Um dia, conversando com a minha digníssima senhora, ela disse: mas tu vai pagar os teus pecados. Eu digo: eu vou sim, não sei como eu vou pagar os pecados. Tu vai ver, tu vai ter que pagar. Eu digo: mas quais são os pecados? Quando tu era guri, tu usava bodoque e matava passarinho, não é? Eu digo: sim, sem dúvida. Porque todos os guris do meu tempo usavam bodoque e matavam passarinho. Mas não te preocupa, por isso eu não vou para o inferno. Não vou. Porque todos os guris faziam, era brinquedo de guri, eu não tinha maldade nenhuma. Eu fazia o que os outros guris faziam. Matava passarinho. Mas tu mata até hoje. Como mata até hoje? Tu gosta de pescar. Tu vai lá no açude e mata as trairinhas. Eu digo: danada. Eu pesco uma vez, 2 por ano. Pego lá umas 10, 12 traíras, limpo, escamo, trago limpinha para ti, só para tu fazer um bifinho fritado, e tu come as trairinhas que eu pesco, não é? Danada. Então tu também vai pagar teus pecados. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ilumine. Qual é o objetivo que nós estamos buscando? Para onde nós caminhamos? Prestemos atenção, porque de acordo com a direção, os esforços que nós fizermos, nós vamos atingir o objetivo. Se for por crime, nós nos tornaremos criminosos. Mas se for por bem, para luz, nós nos tornaremos espíritos iluminados. Muito obrigado.